attention. I will linger and listen. Eu desejo saudar a todos com a paz de Deus, principalmente os irmãos da igreja, e agradecer também desde já as vossas orações, a forma como também pegaram no telefone e nos ligaram e se preocuparam connosco, e alguns até fizeram mais do que isso, vieram também ao nosso encontro. Estamos gratos a Deus. Foi um tempo atribulado, mas está resolvido, e estamos de volta ao trabalho, e acreditamos que sempre no propósito de Deus, sempre debaixo da orientação e da direção de Deus. Mesmo quando vêm coisas à nossa vida menos boas, temos a certeza que Deus está no controle da nossa vida, não é? Cabe-me a mim hoje, no contexto e no âmbito desta semana de oração, falar acerca do sábado como sendo o descanso que Deus tem para nós e para as nossas vidas. Eu gostava de ler um texto muito conhecido, todos nós, se encontra em Gênesis, no capítulo 2, versículo 2 e 3. A palavra de Deus diz: "E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera." O número 7 é um número especial na Bíblia. É um número que significa completo, significa perfeito. E esta é alguma coisa que nós devemos guardar em mente e que é importante para nós, porque o dia de descanso, este dia de descanso, o sábado, que Deus vai aplicar aqui logo no início da criação, descansando ao 7º dia, e este descanso não é apenas para Deus, mas é alguma coisa que Deus intenta para o seu povo e que Ele tem como plano para o seu povo. Mais tarde, quando vai aparecer o povo de Israel e vão receber os 10 mandamentos e vão andar no deserto, e Deus vai orientá-los a organizar esta nação, este descanso volta à baila novamente, não apenas como o sábado, o 7º dia, mas também depois de 7 em 7 anos vai haver um período especial de descanso, quando há esse ciclo de 7 anos, quando esse ciclo de 7 anos acontece vezes 7, temos 49 anos, e o ano número 50 é chamado o ano do jubileu, é um ano especial de descanso completo, em que a terra deve estar completamente em repouso, e que Deus e que as pessoas devem depender única e exclusivamente de Deus, não se preocupando em trabalhar, mas ficando focadas apenas nele e centradas em Deus, e confiando que Deus vai organizar a vida deles e que vai trazer subsistência e trazer a eles aquilo que eles precisam. Então este número 7 tem um significado muito, muito, muito especial. Este descanso é alguma coisa que Deus tem para nós, é alguma coisa que é plano de Deus desde a criação. Ora, ou seja, o plano de Deus para a nossa vida não era que nós tivéssemos lutas, problemas, dificuldades. O plano de Deus para a nossa vida era que nós estivéssemos descansados. O plano de Deus para a nossa vida era que a nossa vida fluísse, E em tudo nós percebemos a maneira como Deus faz as coisas e a sua preocupação connosco. Nós percebemos que este era o desejo e este era o plano de Deus. Só que o homem tomou más decisões, como nós sabemos, tomou decisões que levaram a que este descanso não fosse possível. E a verdade é que nós, quando olhamos para o mundo, nós percebemos o descanso muitas vezes é alguma coisa utópica. Dia após dia há circunstâncias que nos abalam, que nos afetam, que nos fazem tremer, que nos fazem ficar preocupados, ansiosos, sem saber como é que vai ser o dia da manhã. Qual é a questão aqui? A questão é que Deus convida-nos a descansar mesmo depois disto, ou seja, o homem caiu, este descanso que Deus intentou para nós desde o início, desde o princípio, não vai ser possível
na sua plenitude, até ao dia em que as coisas vão ser restauradas, mas esse não é o nosso propósito falar disso hoje. No entanto, ainda que o homem foi expulso do jardim e que há todas estas dificuldades e lutas e aflições que nós temos que viver, consequência do nosso pecado e das decisões que tomamos na nossa vida, a verdade é que Deus continua a ter como intenção para nós e como plano para a nossa vida o descanso. O descanso continua a ser o plano de Deus. E nós vemos isto no povo de Israel, em que mesmo já depois do homem ter sido expulso do jardim e do salário do pecado continuar a ser a morte, Deus trata com Israel, cuida do povo de Israel e tem para eles uma série de coisas e uma série de festas, de festividades e dias que são sagrados e que são símbolo disto mesmo, de que é possível descansar no meio da aflição, é possível descansar no meio da luta, é possível descansar no meio das dificuldades. É possível descansar neste mundo mau e cruel. Como é que é possível, nós confiarmos nesse descanso e nos apropriarmos desse descanso e tomarmos posse desse descanso vivendo e experimentando no dia-a-dia da nossa vida? Como é que nós podemos ter acesso a esse descanso? A verdade é que, sendo que este sempre foi o plano de Deus, tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento que diz respeito ao sábado e que diz respeito ao descanso e estas festividades, estes dias que Deus preparou para o seu povo e que os mandou guardar, apontavam para um descanso que Deus tinha muito mais permanente, digamos assim, mais absoluto, e esse descanso acabou por ser consolidado há 2000 anos atrás na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele veio trazer perfeição, ele veio trazer restauração, ele veio trazer descanso, ele veio trazer plenitude. Em Jesus, todo o descanso que foi perdido, todo o stress que veio e as lutas e as aflições que vieram após o Jardim do Éden, por causa daquilo que o homem fez, em Jesus nós voltamos a ter essas coisas restauradas e como garantidas através da sua presença, acima de tudo através da obra que ele fez na cruz do Calvário por nós, quando verteu o seu sangue. Ele voltou a trazer descanso novamente às nossas vidas, descanso às nossas almas, descanso para a nossa família, descanso para o nosso contexto. Então, sim, caro amigo, cara amiga, prezado irmão, prezada irmã, é possível viver o descanso de Deus hoje. É possível viver o descanso de Deus mesmo no meio das lutas, das dificuldades. É possível viver o descanso de Deus mesmo no meio do caos que nós vemos nas notícias e no mundo, e as coisas que vão acontecendo no mundo à nossa volta. É possível. Porquê? Porque o descanso de Deus não está dependente de circunstâncias. O descanso de Deus está dependente de uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. Todas as festividades, tudo aquilo que Deus planeou no Antigo Testamento para nós estão assentes, têm a sua base, a sua raiz, o seu fundamento na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós aceitamos Jesus e quando nós permitimos que Jesus venha à nossa vida e quando nós permitimos que Ele seja dono e Senhor da nossa vida e que Ele se aproprie do nosso coração, então nós podemos experimentar essa paz, podemos experimentar esse descanso que Deus dá, mesmo no meio das dificuldades e das lutas e das circunstâncias difíceis. O sábado não é fácil, o descanso não é fácil. Não é fácil enquanto seres humanos, porque não está na nossa natureza. Nós somos o oposto disto, o descansar em Deus, o confiar em Deus, o entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus e abandonarmos-nos na sua presença e ficar confiantes que Ele está a cuidar de nós, sem termos qualquer tipo de ansiedade e preocupação. Não é fácil isto, não é fácil viver desta forma. Nós temos sempre um desejo de estar no controle das coisas, temos sempre um desejo de querer fazer as coisas à nossa maneira. O descanso não é fácil. Não é por acaso que o descanso para o povo de Israel sempre foi uma dificuldade. Ou eles pura e simplesmente ignoravam esse descanso,
ou o que aconteceu em muitíssimas ocasiões e durante períodos de tempo muito prolongados, aquilo que acontecia é que eles iam pôr em prática este descanso como se fosse apenas tendo em conta algumas regras que nem sequer era aquilo que Deus considerava mais importante, sem terem em conta aquilo que era o cerne da questão, aquilo que era o fundamental da questão. E o povo de Israel ignorou o sábado muitíssimas vezes. Por exemplo, falámos há pouco do ano do jubileu. No que diz respeito ao ano do jubileu, não existe registro histórico nem bíblico de que o povo de Israel alguma vez tenha celebrado o ano do jubileu e tenha vivido o ano do jubileu conforme Deus intentou, conforme Deus planeou para as suas vidas. Porquê? Porque descansar não é fácil. Não é fácil nós dizermos eu não vou fazer nada e eu vou pura e simplesmente confiar que Deus vai trazer à minha vida aquilo que eu preciso. Eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar ansioso, eu não vou tentar fazer justiça pelas minhas próprias mãos, eu não vou meter cunhas, eu não vou lutar de forma a tentar contornar obstáculos à minha maneira. Não, eu vou fazer a minha parte sempre, mas eu vou descansar em Deus e eu vou pura e simplesmente entregar a minha vida nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu descanso nas tuas mãos. Este é o verdadeiro descanso que eu acredito. Eu não acredito no descanso como apenas o guardar de um dia, o guardar de algum período que serve como que uma regra áurea que nós aplicamos à nossa vida para dizermos que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Não. Se Deus está em primeiro lugar na minha vida, se Deus está em primeiro lugar na tua vida, então descansado tem que ser a forma como eu vivo, tem que ser a forma como tu vives. Descansa no Senhor. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Nele nós podemos ficar tranquilos, porque Ele tem tudo aquilo que nós precisamos em si mesmo. Pai, nesta manhã nós queremos orar, ó Deus, e queremos levar a Ti, ó Senhor, as nossas preocupações e as nossas ansiedades. Em nome de Jesus, limpa-nos, em nome de Jesus, purifica-nos, em nome de Jesus, ajuda-nos a ficar em paz e tranquilos, ó Deus, sabendo que Tu estás no controle da nossa vida, independentemente das circunstâncias à nossa volta. Ajuda-nos a encontrar esta tranquilidade em Jesus Cristo. Esta é a nossa oração. Abençoa cada pessoa que está a ouvir, ó Senhor, e que a Tua paz, que o Teu descanso inunde os nossos corações. Para a honra e glória do Teu nome nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe a todos nós.